Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Medicina Legal. O nosso projeto aqui da Alves e Alves Advogados Associados, que busca trazer informação do campo médico aliado ao campo do direito, na busca pelo melhor benefício ao nosso cliente. E hoje nós vamos tratar de um tema que afeta milhares de famílias brasileiras, que é o direito das pessoas autistas ao tratamento terapêutico. E para entrar nessa conversa com muita riqueza e te explicando no detalhe cada aspecto desse direito que é tão importante para a salvaguarda de um tratamento digno à pessoa que possui o autismo, nós temos uma convidada muito especial, a Aniele Mello, que está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Aniele Mello. É um prazer recebê-la. É um prazer estar aqui com você. Para esse bate-papo. Para esse bate-papo riquíssimo e muito necessário. Com toda certeza. Doutora Aniele, antes de a gente começar, eu quero que as pessoas te conheçam um pouco mais. Então, vou pedir para que você se apresente e me conta um pouco de como você adentrou nessa área específica do direito, buscando tratamento terapêutico para as pessoas com autismo. Bom, minha história com o direito começa em concursos públicos. Eu iniciei essa trajetória do direito com concursos públicos. Era algo que me encantava o estudo, estudar 8, 10 horas por dia, por mais cansativo que fosse, esse conhecimento, essa sensação de conhecer algo que me fascinava. Mas quando eu imaginava a minha vida exercendo um cargo público, era algo que dava aquela tristeza no fundo, como se não fosse realmente a minha vocação ou algo que fosse realmente o meu caminho. Eu vi a minha irmã chegando do hospital feliz, porque depois de várias horas de plantão, falando dos pacientes, e eu queria ter essa mesma paixão. Foi onde eu achei o direito médico. E quando eu comecei a minha aliás, até depois que eu terminei e voltei a minha atuação jurídica para essa área, a minha intenção era só advogar para a defesa médica, a relação médico-paciente, que era algo que sempre me encantou. Mas, um belo dia, uma primeira mãe sentou no meu escritório e lá eu comecei a entender um pouco do que era realmente exercer empatia. E eu não consegui falar não para ela. Eu tinha o estudo na cabeça, mas era algo que eu falei, não, é muito trabalhoso isso envolve demais com os clientes, não é muito o que eu quero. Mas quando ela sentou e me contou um pouco da história dela, e compartilhou um pouco comigo dessa vivência, eu precisava estar onde eu estou hoje. Então, atuo na parte de direito médico, mas o direito da saúde, nessa parte das crianças autistas, das pessoas autistas, tem o meu coração e é onde eu também exerço. Ou seja, foi ali que você descobriu que aquele teu chamado para não ir para o concurso público, ele realmente, você teve a confirmação nesse momento. Tive a confirmação. Então, cada mãe que adentra, cada família que adentra o escritório, até mesmo em relação a quando é médico-paciente, médicos desesperados, vendo a profissão dele com risco de se extinguir por algum acontecimento. A advocacia ela é isso, ela é uma ajuda, ela é muito humana e, infelizmente, alguns advogados não atuam dessa forma, mas se todos realmente encontrar essa vocação que eu encontrei, o direito vai ser muito melhor. O exercício da advocacia vai ser diferente. Então, espero muito que todos os advogados encontrem essa vocação. Que a gente sempre possa fazer morada aonde está o nosso coração, Exatamente. Né? E eu acho que isso tem a ver com a vocação do advogado. E que bom que você se dedicou nessa área, porque você, através do seu trabalho, tem conseguido garantias para essas pessoas que tanto precisam, né? Isso é muito bom. Com toda certeza. Então, vamos lá adentrar, então, o tratamento com equipe multidisciplinar, né? O que é, por que é urgente e por que é tão difícil de acessar. Então, assim, muita gente que está nos ouvindo hoje, eu tenho certeza que já passou ou está passando por uma situação como essa. Ou seja, recebe o diagnóstico, tem que fazer um tratamento e aí já encontra um muro. Né? O próprio espectro, muitas vezes, já é um muro, né, a ser transpassado. E aí você começa a esbarrar nessas barreiras colocadas
pelos planos para o acesso ao tratamento. Então, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que é esse tratamento com equipe multidisciplinar, por que ele é tão importante ser iniciado de forma precoce, né? E por que ele é considerado, então, hoje o padrão ouro para quem recebe esse diagnóstico e precisa correr atrás disso? Bom, a equipe multidisciplinar, como o próprio nome sugere, equipe, é uma integração entre diversos profissionais. Psicólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, é uma junção de diversos profissionais, de diversas áreas, mas que todos eles possuem uma integração. É a principal diferença de fazer tratamento com profissionais avulsos, digamos assim. Cada um em uma clínica espaçada. Então, primeiramente, a equipe multidisciplinar é uma integração entre todos em prol daquele mesmo paciente, todos sabendo o trabalho que cada um está desenvolvendo. Isso faz uma total diferença. E por que de forma precoce? Eu peço licença agora para os profissionais da área da saúde que estão nos ouvindo. É uma jovem da área do direito que vai falar um pouco da área da medicina, mas o porquê a forma precoce? Existe uma coisa chamada neuroplasticidade cerebral. E ela se inicia na idade da infância, 0 até os 5, 6 anos de idade. Essa neuroplasticidade ela é extremamente importante para que a criança possa reverter alguns espectros ou amenizar. Por que, então, de forma precoce? 1 ano e pouquinho, muitas crianças já manifestam esses espectros. E a importância de já iniciar para aproveitar essa janela da neuroplasticidade cerebral. Por isso, a urgência do tratamento. Por isso que é tão importante iniciar de forma precoce, já imediato, logo quando estiver, tanto em relação a quando já se fecha o diagnóstico ou até mesmo na investigação, já iniciar o tratamento multidisciplinar, com equipe multidisciplinar. Faz toda a diferença no sucesso do tratamento também, né? Uhum. Então, aproveita a neuroplasticidade e aproveita a janela, como você bem disse, para obter um melhor tratamento. Exatamente. Né? E diante de todas essas dificuldades que as famílias enfrentam para acessar esse tratamento, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, diante dessa importância que você acaba de nos apresentar, quais são as principais dificuldades que as famílias enfrentam? Tanto pelo plano de saúde quanto pelo SUS. Eu penso que a principal dificuldade já se apresenta logo no início, que é com um laudo realmente eficaz, com uma prescrição médica realmente eficaz. Infelizmente, o que nós vemos, tanto dentro dos planos de saúde, quanto em relação ao Sistema Único de Saúde, são médicos que não têm conhecimento das prerrogativas da autonomia, da sua autonomia médica. E a pressão que muitas vezes os planos de saúde fazem com os médicos acabam que não há prescrições eficazes. Resultado prático, as famílias precisam migrar do plano de saúde para consultas particulares para que, de fato, consigam um laudo eficaz, prescrições eficazes. Então, a diferença é muito gritante. Quando nós pegamos um laudo feito por um médico no particular, ou um laudo do SUS, ou um laudo do plano de saúde. Muitas vezes, a lauda é uma página do plano de saúde. Solicito fono, TO, psico. Apenas. Não especifica nem a quantidade de sessões necessárias. Nem a quantidade, nem o tempo de duração, absolutamente nada. E muitas famílias falam, olha, mas eu preciso que estipule o tempo de duração das sessões, a quantidade semanal. Ah, mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, o plano de saúde já está na minha porta me ligando no outro dia, já está aqui na minha porta batendo no meu consultório no outro dia. E realmente é assim mesmo na prática, porque se a gente está com uma clínica multidisciplinar, já com superlotação, a gente tem só um neuropediatra no plano, suponhamos, em cidades pequenas ou até a nossa, é mais ou menos isso que acontece. Se esse médico prescreve equipe multidisciplinar e 10, 15, 20 horas semanais e não existe essa vaga no plano, ele gera uma demanda para o plano ter que pagar no particular. E o plano não quer isso.
Então, existe uma pressão para esses médicos. Então, a primeira barreira que eu percebo que todos os pacientes enfrentam é em relação ao diagnóstico, ao laudo e uma prescrição eficaz. E até recentemente o STJ bateu o martelo, né, que não tem como a justiça limitar o número de sessões que o médico prescreveu. Então, se o médico prescreve 40 sessões, 20 sessões, seja lá quantas forem, não pode vir a justiça e diminuir isso. Ela tem que aplicar exatamente, me parece que ultimamente o STJ decidiu essa matéria. Isso, né? E tem até a resolução 469 de 2021. Então, a gente está aí desde 2021 com essa resolução. Hoje é ilimitado. Se prescreve 40 horas semanais, será 40 horas semanais. Se prescreve 50, 30, 20, é o que prescreveu. E isso gera uma demanda para o plano de saúde que eles não se agradam muito com isso. Com toda certeza. O que eu vejo, assim, falando um pouco do direito previdenciário ligado ao direito das pessoas com autismo, é que a gente vê a aflição das mães que muitas vezes tem que deixar o emprego porque tem uma carga extensa de terapias a cumprir nesses protocolos, aproveitando a neuroplasticidade para ter um tratamento mais eficaz, e as mães têm que até sair do próprio emprego para ficar nessas terapias, né? Porque são várias horas, e aí não tem, muitas vezes, a pessoa que trabalha na iniciativa privada não tem como tirar essa hora do empregador para estar com a criança. Então, acaba optando até por sair do próprio emprego para acompanhar essas terapias. É uma realidade de muitas mães, de muitas famílias essa. E aí a gente acompanha do lado de cá com muita tristeza, às vezes, né? Porque não é nenhum nem dois casos que chegam aqui. E, olha, eu preciso de um LOAS, de um BPC, de um benefício de prestação continuada para o meu filho que ele tem autismo. Quando a gente vai para analisar a renda da família, o pai ainda trabalha, tem uma renda que supera o critério da lei, a gente não consegue fazer nada, infelizmente, né? Nesse aspecto. Realidade, ela também adentra, saindo um pouco do nosso tema, da área da direito da saúde, da direito da família. Muitas mães, muitos pais pedindo divórcio, mães tendo que arcar com os custos, mais as idas e presença aos tratamentos. E aí essa discussão muito grande também em relação aos alimentos, também em relação à mãe. Muitas vezes só o menor, mas e a mãe? Então, é uma realidade, o direito, ele está gatinhando ainda. Sim. Dentro de uma realidade que já acontece há muito tempo. E eu acho que isso merece uma atenção especial do legislador para essas situações, porque não é fácil. A mãe já enfrenta a questão toda da saúde do filho. Tem que largar o emprego. Muitas vezes o próprio marido pede o divórcio, a mãe fica para cuidar. Que é a única fonte de renda porque a mãe já largou o emprego. Que a mãe já largou o emprego. Aí ainda arca com o divórcio, ainda arca com as terapias. E é uma avalanche de coisas, né? Então, como você bem pontua, eu acho que está engateando e merece que o legislador olhe com... Né, se o direito vem após os fatos, que esses fatos estejam, de fato, sendo observados por quem precisa legislar a favor dessas pessoas. Exatamente. Porque se o direito não garantir essa proteção, fica realmente muito difícil, né? Muito difícil. Para essas famílias. E aí, ainda falando, você também atua no direito médico, né, Aniele? E isso me traz uma questão que eu sei que vai ressoar com muitas famílias que estão nos ouvindo. Um dos relatos mais frequentes é justamente a dificuldade de conseguir, logo de início, um laudo ou uma prescrição que realmente reflita o que o paciente precisa, a ponto de muitas famílias precisarem pegar uma consulta particular só para isso. Como advogada especialista também em direito médico, o que você diria aos médicos sobre a sua própria autonomia de prescrição nesse contexto? Conheçam suas prerrogativas, conheçam seus direitos. Eu até trouxe para a gente dar uma lida. O Código de Ética Médico, ele é muito enfático em relação à autonomia médica. A autonomia médica, ela é uma prerrogativa, mas também é um dever do médico. E muitos médicos desconhecem a proteção jurídica que existe sobre a autonomia. A autonomia, ela não pode ser posta à mesa para debate e para jogo frente a um plano de saúde ou um sistema único de saúde. Não pode ser moeda de troca para permanecer dentro de um plano de saúde.
Até mesmo o Código de Ética Médico, ele fala o seguinte: nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição pública ou privada limitará a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para estabelecer o diagnóstico e executar o tratamento, salvo quando em benefício do paciente. Então, sempre benefício do paciente. A autonomia médica, ela vem primeiramente como uma prerrogativa médica, um direito médico, mas ela é muito mais do que isso. Ela é um dever do médico. É um direito, inicialmente, mas ele tem o dever de manter essa autonomia. E é muito assim, engraçado que muitos médicos desconhecem isso. Tem uma resolução da ANS, inclusive, que aplica sanção pecuniária de valores, multa, para o plano de saúde que descumprir essa autonomia. Então, o plano de saúde descumpriu a autonomia, o médico fez essa denúncia, digamos assim. Aciona, né? Aciona. O plano de saúde, ele, se eu não me engano, é R$35 mil a sanção para cada desrespeito à autonomia médica. Além de outras sanções também, a gente tem jurisprudências que protegem muito os médicos. Tem casos, já teve até casos no escritório de um médico que insistiu prescrever um outro tratamento. Nesse caso, foi algo cirúrgico. E o plano notificou ele, falando, olha, se você não mudar, você vai ser convidado a se retirar do plano de saúde. Ele entendeu que a autonomia é muito mais que uma prerrogativa, é um dever. Ele fez essa denúncia, o plano realmente o convidou a se retirar e depois ele reverteu isso na justiça, inclusive com uma indenização altíssima. Então, tanto a lei quanto a jurisprudência está em favor do médico, e o médico precisa proteger essa autonomia. No começo do podcast, a gente estava falando da vocação. A vocação do próprio advogado, como você descobriu nessa área, aonde estava verdadeiramente o chamado do seu coração. Eu acho que é o mesmo, é o do médico. Exato. E essa defesa da prerrogativa do médico é extremamente importante, porque é a defesa da própria vocação. Exato. Você está lidando, no direito, a gente vai falar do princípio da dignidade humana. Mas ele não deixa de ser aplicado também para o médico, porque é respeitar o princípio da dignidade humana quando você prescreve o tratamento que aquela pessoa de fato precisa, né? Dá uma prescrição que vai refletir e ter um efeito prático na vida dele. Então, assim, é extremamente importante essa defesa da prerrogativa, e tomara que os médicos tomem cada dia mais consciência disso, né? Hoje a gente já vê um movimento onde existe uma saída dos médicos, né? Tem muitos médicos já saindo dos planos de saúde. E muitas vezes as pessoas acham ruim, mas às vezes desconhecem uma coisa tão grave quanto essa. Mas se continuar dessa forma, nós não teremos nenhum médico no plano de saúde. Exato. Então, é necessário que essa luta seja escancarada, da autonomia seja escancarada. Eu estou saindo porque desrespeito a minha autonomia e eu vou denunciar esse desrespeito. Eu posso sair, mas eu vou sair igual a gente costuma brincar no direito. Eu posso cair, mas eu vou cair atirando. É dessa forma, eu posso sair, mas eu vou sair falando que realmente o motivo pelo qual eu estou saindo. Eu acho que falta um pouco isso, essa coragem, muitas vezes, que possui a coragem, mas eles acham que não possuem uma retaguarda jurídica para protegê-los. E aí é onde eu falo muito que o direito e a medicina têm que sempre andar de mãos dadas. É o que a gente prega aqui no podcast, que é por isso que a gente está incentivando esse tipo de conversa. Doutora Aniele, então agora nós vamos focar nas operadoras de saúde. Quais são os principais cenários que chegam até você quando o assunto é a cobertura do tratamento terapêutico das pessoas autistas? Vamos lá. Os dois cenários principais são planos de saúde que não possuem essa equipe multidisciplinar no rol de credenciados, ou planos de saúde que possuem, mas que já não possuem vagas. Então, já tem um número um número já extrapolado e não tem mais vagas para aquele beneficiário. Tanto um quanto o outro, a repercussão prática é a mesma. O beneficiário fica sem um tratamento terapêutico prescrito. Então, quando o plano não tem, ele nega, com uma forma meio genérica, falando que não é necessário ter tudo em um mesmo local. E quando o plano tem a clínica,
mas não tem o número de vagas disponíveis, né, as sessões disponíveis, a resposta praticamente é a mesma, que não há nenhuma legislação que teria que ter tudo em um mesmo local. E isso repercute em uma mesma logística. O beneficiário fica sem o tratamento terapêutico. Isso é complicadíssimo, né? E no aspecto de políticas públicas também... A mesma coisa. Na parte do SUS, existe uma discussão muito grande porque assim, do SUS, como que funciona a logística? Você primeiro precisa provar que as terapias convencionais não terão a mesma eficácia do que as prescritas em ABA, AIRES, enfim, para depois você conseguir pelo SUS a específica prescrita. Mas a gente está falando de uma urgência e de um tratamento que tem que aproveitar a neuroplasticidade. Como eu vou pedir para uma criança fazer anos de uma terapia que nós já sabemos que não irá dar certo para depois provarmos que não está dando... E qual é o critério de comparação? Que está dando certo ou não está dando certo? Uhum. Então, de fato, são situações bem complicadas, tanto na parte do plano de saúde quanto a parte do SUS. Eu visualizo uma melhor projeção de direitos à saúde pelo plano de saúde. Infelizmente, o mesmo juiz que decide a ação que vem pelo SUS ou que vem do plano de saúde, muitas vezes ele é muito engraçado. Assim, o mesmo juiz, ele dá para o beneficiário, mas para o usuário do SUS, não. Então, é uma situação muito peculiar. Nossa, realmente. E aí, nesses cenários, o plano de saúde ele pode simplesmente negar a cobertura? E o que a lei garante para as famílias que se encontrem nessa situação? Se houver a negativa, o que a lei garante para as famílias? Tem uma resolução, acho que é a resolução 566 de 2022, fala o seguinte: se o plano de saúde não possui na sua rede credenciada o que o beneficiário precisa, ele precisa garantir isso fora da sua rede credenciada. Ah, mas eu tenho na minha rede credenciada. Tá, mas você tem vaga? É eficaz? Está disponível? Então, é como se você não tivesse. Então, ter na rede credenciada, mas não estar apta para entregar isso para o beneficiário, é a mesma coisa de não ter. Então, a ANS ela é muito categórica em relação a isso. O plano de saúde não tem o que precisa para o beneficiário, se a prescrição é prescrição com tratamento com equipe multidisciplinar. Não tenho. Então, você precisa garantir isso fora da rede credenciada, em uma clínica particular. Não pagar, não está dentro das opções para o plano de saúde. Você precisa pagar, ou na rede credenciada, ou fora dela. Não tem na rede credenciada, vai precisar fora dela. E o que os planos costumam usar para contornar essa cobertura? E eu quero que você explique para a gente como que ele é apresentado e por que, na sua visão, os planos recorrem a ele. Normalmente, os planos, nas negativas, muito, assim, 99,9% das vezes, quando a gente pede... primeiramente, a gente tem que pedir de uma forma administrativa frente ao plano de saúde. A resposta que ele dá sempre é uma resposta muito genérica. E aí a pessoa pode pedir sozinha? Pode pedir sozinha. Ela faz um requerimento. Não Também precisa, vamos explicar isso no detalhe, assim, para a pessoa saber. Mais pra frente a gente explica isso certinho, mas a pessoa não precisa de um advogado para essa fase. Tem um diagnóstico, tem um laudo, tem a prescrição, eu já posso pedir isso para o plano de saúde. Então, eu pego a prescrição, o laudo, vou até o plano de saúde e protocolo um requerimento. Por que é tão importante protocolar um requerimento escrito? Porque verbal, fica eu pedir verbalmente, o não ou sim verbal, e como eu vou provar para o juiz que, de fato, o plano negou algo. Fica o dito pelo não dito, né? Como fala-se popularmente, o dito pelo não dito. Então, nós precisamos, de uma forma oficial, pedir isso ao plano. Alguns planos recebem o requerimento via e-mail, que é uma forma de ter registrado esse requerimento. Outros querem que leve até lá pessoalmente. Fato é que esse requerimento precisa ser feito.
Alguns clientes meus já me procuram nessa fase e eu faço o requerimento, mas é muito importante deixar claro que não precisa de advogado para isso. Um requerimento de próprio punho, simples, já é válido. O atestado anexo. Apresentando atestado anexo já é o suficiente. A resposta dada para o plano de saúde é uma resposta muito genérica. O que eles alegam? Que não tem normativa, que não tem base legal? Não, primeiramente, eles alegam que o plano de saúde está oferecendo tudo conforme a ANS e o contrato. Mas eles não falam o que é esse tudo. Eles apenas falam que estamos oferecendo tudo. E aí vem uma argumentativa que eles estão utilizando bastante. Em nenhuma legislação está especificado que o tratamento multidisciplinar, com a equipe multidisciplinar, tem que ser em uma mesma clínica. Então, por conta disso, o plano de saúde não é obrigado, né? O que eles apresentam para o beneficiário não é obrigado a cobrir o tratamento numa mesma clínica multidisciplinar. Então, eles desmembram esse tratamento para João, Zé, Ciclano, e aí coloca psicoterapia na rua X, fono na rua Y, e a criança tem que ficar pulando de galho em galho o dia inteiro para conseguir já é difícil fazer. Para quem tem o espectro, né? E muitas aí vezes, né? você não tem a equipe multidisciplinar. E eu falo muito isso para os planos de saúde. De fato, não existe nenhuma lei que fale que tem que ser feito no mesmo local. Mas nós estamos falando de uma equipe. O que é equipe? Gente, português claro. Existe uma integração. Não tem equipe se eu não conheço o meu parceiro de equipe. Equipe todo mundo, é um time, todo mundo junto. Como eu vou ter uma equipe desmembrada? O desmembramento já é anti-equipe. Então, a equipe multidisciplinar, ela funciona, em regra, em um mesmo local, porque muitas vezes essa mesma criança vai precisar fazer tratamento com mais de um profissional no mesmo horário. Suponhamos uma criança que tenha um atraso de fala, advindo do espectro, que conseguiu um avanço, mas quando está frente a um outro amigo ou em uma situação específica, não consegue desenvolver a fala. Então, num ambiente X, ela fala. No ambiente Y, ela não fala. Eu vou precisar de uma integração de uma fono e de uma psicóloga para juntas trabalhar isso nessa criança. Sim. Se não existe essa integração, como eu vou fazer isso? Mas tem integração, mas é em locais diferentes. Como essa mesma criança vai conseguir executar essa sessão com duas terapeutas que atendem em locais diferentes? Ela não consegue estar em 2 locais ao mesmo tempo. Sim. E fora que nós estamos falando de 20, 30 horas semanais de terapia. A criança tem uma atrás da outra. Sim. Como ela vai monta no carro de novo, leva para um lugar X, aí acaba lá, monta no lugar de novo. E o trânsito, e o tempo que ela vai perder dentro da logística do tratamento, é inviável não ser no mesmo local. Então, esse argumento que eles utilizam, que não tem não tem nada que fale que tem que ser no mesmo local, realmente não tem nada que fale, mas se você parar um pouquinho para analisar, você não consegue colocar uma equipe multidisciplinar integrada em locais diferentes. Sim. Então, se eles conseguirem provar, em termos práticos, que é possível isso, vamos lá, então. Mas até hoje só falam. Até hoje nunca ninguém conseguiu provar que é possível. Então, é muito fácil, sabe? Eu penso assim, é muito fácil para o plano dar algumas argumentações e até mesmo quem está à frente dessas narrativas, né, que esses argumentos construídos, é construído por algum profissional. Tá, vamos ver o dia a dia, então, de uma criança autista. Será mesmo que é possível não fazer em um mesmo local? Vamos lá, então vamos pegar você no seu carro, vamos ver se você consegue cumprir. Não consegue. Então, para de usar argumentos que não prosperam. E são diversos os relatos, né? Porque a criança, ela enfrenta bloqueios a depender do lugar que ela for. Então, você vai tirar ela de um lugar onde ela já está familiarizada, onde ela já está acostumada com aqueles profissionais. Aí você tira ela, vai para um outro local. Você acaba retardando até os efeitos, né, dessa terapia, porque ela vai sofrer de novo efeitos
que ela não precisaria sofrer se ela está integrada com todos os profissionais no mesmo local. Uma criança típica, se você pegar ela, pôr no carro, na cadeirinha, fivela o cinto, vai para um local. Aí você fica 40 minutos nesse local. Aí você tira ela de novo do local, coloca numa cadeirinha de novo, coloca em outro local. Uma criança típica, ela já se irrita, Sim. já se estressa. A criança típica, ainda mais. Defender isso é desumano. Para mim é desumano. Não, com toda certeza. Eu acho que ainda fere a questão da própria prioridade de atendimento que as pessoas com autismo têm. Exatamente. Né? Que está previsto. E eu acho que quando o Brasil se tornou signatário da Convenção de Nova York, veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso ficou muito claro. Não é porque o Brasil fez porque era bonzinho, mas é porque o aspecto da deficiência, quem tem o autismo hoje é considerado pessoa com deficiência. A deficiência, a gente nunca vai entender, por mais que a gente se coloque no lugar da pessoa, nós nunca vamos entender o que a pessoa com deficiência sofre, porque se você não tem a deficiência, não existe, por mais empático que a gente queira ser, nós nunca vamos ter a mesma sensação de quem tem a deficiência e de quem enfrenta essas limitações. Então, eu acho que o princípio da dignidade humana está aí para isso. Existem as normativas que tratam o autismo como deficiência. Agora, você querer ir contra isso é como você disse e pontuou muito bem, é desumano. Isso fere o princípio da dignidade humana da pessoa com autismo. Então, assim, se os médicos estão prescrevendo, então, como você disse, então prove que não precisa, né? De que forma você faz isso? Se com uma criança que não tem nada já é dificultoso, imagine, então, com uma pessoa que tem o autismo, né? O transtorno. Aniele, outro ponto que gera muita dúvida nas famílias é a coparticipação. O que é a coparticipação e a cobrança dela pelo plano de saúde é válida e legal frente às normas jurídicas brasileiras? Vamos lá. A coparticipação, como o próprio nome sugere, é a participação conjunta do beneficiário e do plano de saúde nos custos de um tratamento. Então, suponhamos que um tratamento custe R$150. 30% desse tratamento o beneficiário irá pagar pela coparticipação e os outros 70% o plano de saúde. Então, essa coparticipação é essa participação conjunta entre plano de saúde e beneficiário. Ela é válida? Ela é válida. Ela é legal. A resolução 8 de 98 do Conselho de Saúde Suplementar, ela traz essas normativas para a gente. Então, a coparticipação, ela é uma cobrança válida e legal, mas desde que ela não ocasione um fator restritor severo à execução do tratamento. O que seria esse fator restritor severo? Desde que, ao pagar essa coparticipação, não acarrete um ônus tamanho para o beneficiário ao ponto dele falar, não consigo pagar. Eu não vou me tratar, eu não vou executar um tratamento prescrito porque eu não tenho condições de arcar com a coparticipação. Quando chega a esse ponto, nós estamos falando de um fator restritor severo. Aí tem que judicializar. Aí, então, nesse caso, a cobrança da coparticipação ela deixa de ser algo legal, legítimo, válido, e ela entra na esfera de ser vedado. A resolução é muito clara. Ela é legítima e válida desde que ela não ocasione um fator restritor severo. E é o que acontece na parte dos autistas. Nós estamos falando de 20 horas semanais de psicoterapia, 30, 40 horas semanais. A coparticipação, os planos, eles fazem essa incidência, eles cobram a coparticipação por sessão e não por terapia. Então, se nós temos 30 horas semanais, nós temos o valor da coparticipação vezes 30 daquela semana, mais vezes 30 da outra semana. Isso, no final, nós estamos falando de uma coparticipação mensal de 4, 5, 6 mil reais por mês. É muita coisa. É muita coisa. Para um tratamento contínuo e sem prazo para término, porque o autismo, ele não tem cura. Não tem cura. Não é agora, fazendo 6 meses, daqui a pouco já vai acabar as terapias. É para a vida inteira. Então, como beneficiário, vai ter condições financeiras de arcar
R$6.000, R$7.000, 4, 5 por mês, todos os meses. Isso é um fator restritor severo. E muitos abandonam o tratamento dos seus filhos, ou até mesmo na fase adulta, porque não conseguem pagar. E aí é onde a gente entra na discussão desse afastamento ou essa readequação da coparticipação. Então, é possível? É possível. Temos que judicializar. Os planos de saúde não, via administrativa, eles não tiram essa coparticipação, mas é sim possível. É possível com inúmeros argumentos. Um deles é a própria resolução da Consul, que é essa que eu acabei de citar, onde nós temos o fator restritor severo e nós conseguimos ou afastar a coparticipação ou readequar ela. Os juízes, eles vêm readequando essa coparticipação em algumas... ou eles limitam o valor da coparticipação ao valor da própria mensalidade do plano. Então, se você paga R$300 por mês de mensalidade, a coparticipação de R$6.000, eles limitam para R$300 no mesmo valor da mensalidade. O que é razoável. O que é razoável. Ou eles limitam o valor da coparticipação por aplicação de terapia e não por sessão. Então, suponhamos que é R$50 a coparticipação. Seria, então, 40 horas semanais, vezes 4, que são 4 semanas. Então, nós temos aí 160 horas, 160 vezes 50, digamos assim. Então, no lugar de aplicar por sessão, nós aplicamos por terapia. Suponhamos que essa criança foi prescrito para ela fono, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Temos 4 terapias. Então, 50 vezes 4 terapias. E não as 160 horas de sessões, como comumente é aplicado. Então, nós temos essa readequação contratual da coparticipação. Ela não é afastada, mas ela é analisada para ter uma readequação, uma aplicação de uma maneira limitada. E aí, isso tem sido ainda muito recorrente, esse tipo de prática? Muito. Nossa, nesse abuso, né? Porque quase se obter uma negativa transversa, né? Exatamente. Se você induz a própria pessoa a abandonar o tratamento... Você não fala não, mas você aplica de uma maneira tão drástica esse fator que fica impagável. E aí a resolução que nós falamos lá no início da não ter limitação, as terapias serem ilimitadas, ela cai por terra. Porque, tá bom, eu tenho uma resolução, fala que as terapias são ilimitadas. Mas se eu vou executar elas de forma ilimitada, eu não consigo pagar. Então, no fundo, a coparticipação é a limitação financeira. Não temos mais a limitação burocrática, por conta da resolução 469, mas nós temos uma limitação financeira, que é a coparticipação. Então, infelizmente, é uma das brigas hoje mais atuais que nós temos contra os planos de saúde em relação à coparticipação. Porque... E aí o judiciário tem se inclinado a fazer esse ajuste, como você disse. Aqui em Catanduva, nós temos uma dificuldade um pouco em relação aos julgadores daqui. Eles entendem que prevalece o contrato. São poucos juízes daqui que entendem que aplica essa readequação contratual. No tribunal, nós temos uma jurisprudência majoritária já é algo bem consolidado no tribunal de readequar a coparticipação. Então, muitas vezes nós perdemos a liminar aqui em Catanduva, falo especialmente daqui, porque algumas pessoas irão assistir daqui. Rio Preto também temos um número misto, né, de liminares na primeira instância, nos juízes das cidades, como eu falo para os meus clientes. Mas no tribunal nós temos uma jurisprudência muito consolidada em relação a isso. Fico muito feliz que os tribunais eles tenham aí um caminho trilhando em relação a esse reconhecimento desse fator restritor severo, porque de fato é. Com toda certeza. E que bom, de novo, a gente contar com profissionais como você, que também vão levando, né, essas demandas para o judiciário, para que o judiciário esteja realmente sensível a essas questões. E você vê como que é interessante. Há uns anos atrás, eu lembro que eu fiz um despacho com um magistrado aqui da região e eu fui muito indagada por ele presencialmente, porque não fazia sentido para ele a coparticipação. E foi indeferido a liminar. A pessoa, né, essa magistrada, ela não concedeu a
a coparticipação, o afastamento da coparticipação, e nós entramos no tribunal, e nesse tempo do tribunal, a mãe não conseguiu pagar a coparticipação, e o plano iria, então, bloquear o acesso do menor às terapias. Foi onde eu entrei com uma nova liminar e conversei com ela presencialmente, novamente, né? Fui lá até o gabinete conversar com ela. E aí ela entendeu. Dali para frente, todas as liminares, ela acolhe. Então, você percebe, até mesmo os magistrados conhecendo um pouco mais dessa luta, e o que antes era decidido de uma maneira a indeferir o direito, hoje eles entendem que, não, realmente é um fator restritor severo. Então, a importância do advogado, né? Também desses despachos no gabinete, que você senta e fala, olha, aconteceu assim, 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 para que o magistrado ele tenha o conhecimento do que acontece por detrás de um processo. Isso é muito importante. Porque, como você bem disse no começo, nós, como advogados, estamos frente a frente ao cliente. Então, é fácil a gente exercer uma empatia quando você está aberto a escutar aquela história, aberto a escutar no detalhe, né? Para exercer a verdadeira vocação. Agora, o juiz, às vezes, fica muito adstrito à letra fria da lei. E quando se tem essa oportunidade de chegar e mostrar, né, e aí unir o que a medicina está falando em prol dessa pessoa, porque ele é o maior destinatário de tudo. Exato. Cada um de nós, cada cidadão é o maior destinatário das normas, né? E nós somos pontes. Nós, advogados, sempre somos pontes entre o nosso cliente, que está esperando um direito, e o juiz, que muitas vezes não conhece. Não tem como cobrarmos de um magistrado a empatia de algo que ele ainda não viveu. Sim. Nós somos pontes. Com toda certeza. Sempre, sempre, sempre ponte. E, Aniele, com tudo isso que a gente conversou aqui, eu queria dar um norte para quem está nos ouvindo e precisa, e a gente já sabe, então, que o laudo médico é um ponto essencial. O que precisa ter nesse laudo? E o que diferencia um laudo que vai te entregar algo juridicamente palpável do que aquele que vai inviabilizar esse direito? Então, assim, o que precisa ter nesse laudo médico para a gente conseguir efetivamente um resultado favorável para o cliente? Um bom laudo, ele precisa... Eu acho que a primeira coisa que um bom laudo tem que ter é um olhar pró-paciente. Começando daí. Se o médico entender que ele precisa ter um olhar pró-paciente, o restante ele vai de forma automática. Agora, o que seria essa forma automática? Terapias. Quais terapias essa criança, esse paciente precisa? Então, para esse espectro, preciso de fisioterapia, psicologia, fono, TO. Tá bom, então você vai prescrever aquilo. Mas quantas horas por semana precisa? Então aí vai ter que discriminar cada terapia, qual é a quantidade de horas para cada terapia. E, por último, qual é o tempo de duração de cada sessão? Por que isso? Porque os planos de saúde, para conseguir administrar a logística financeira, eles pagam um valor abaixo do que usualmente é pago no particular, e esse profissional, no lugar de fazer 1 hora de sessão, eles fazem 30 minutos. E é um problema também. Se no laudo não está especificado qual é o tempo de duração da sessão, acaba que o beneficiário tem que ficar à mercê do que o plano oferece para ele. Então, por isso, a necessidade de discriminação das terapias, a quantidade de horas semanais e a duração de cada sessão. Além disso, deixa bem claro o porquê que esse tratamento ele é urgente e de início imediato. Falar sobre a neuroplasticidade cerebral, a importância dessa janela dentro do caso do paciente em específico, para que o juiz entenda o que nós estamos lidando, por que da urgência. Não sou eu, advogada, que vou falar para o juiz da urgência. Posso reforçar algo que um médico prescreveu. Mas isso é a função de um médico prescrever. Então, o médico precisa deixar detalhado nesse laudo por que é urgente, por que é início imediato, o que é essa janela da neuroplasticidade cerebral. Por que ele é contínuo e sem prazo para término? Para que eu possa mostrar para o juiz que a coparticipação sendo paga durante anos é um fator restritor severo. Então, são elementos do laudo que nós precisamos ter de forma muito clara. Terapias,
sessões semanais, o tempo de duração de cada sessão, tratamento urgente, de início imediato, o que é a neuroplasticidade cerebral, a equipe multidisciplinar que é necessário, não é viável fazer esse tratamento fracionado com cada profissional atuante em um lugar diferente. Então, são coisas que nós precisamos ter num bom laudo. Isso faz uma diferença para que nós possamos fundamentar os nossos pedidos frente ao juiz. Eu só fundamento um pedido com uma base, e a base é o laudo. Excelente, gente. Uma explicação mais detalhada que essa. Essa foi realmente no detalhe, né? Detalhe. Aí, se a pessoa chega com um laudo que não está nessas diretrizes, você pede para refazer, como é que você faz essa ponte também com o médico? Porque, como a gente diz, a medicina e o direito têm que andar cada vez mais de mãos dadas, né? Seria hipócrita da minha parte falar tanto de autonomia médica e na hora de mostrar respeito em relação à autonomia, eu falhar em relação a isso. Eu respeito muito a autonomia médica. Eu procuro ser o mais sensível possível para falar com o médico e mostrar para ele o porquê que eu preciso alterar algumas coisas. Porque é necessário alterar algumas coisas, que ele altere para que eu possa fundamentar meu pedido. E que isso anda de mãos dadas. Não tem como eu fazer algo sem ter esse resguardo médico. Nas normativas, nas diretrizes que tratam disso, eles vêm especificando, falando que precisa de horas, que precisa... Não vem. Não, isso daí é prática então, jurídica. até seria necessário uma emenda, se fosse ver, né, nessas normativas, porque aí o teu pedido está embasado por completo, né? Não, tanto para o médico quanto para nós do direito, não existe nenhuma resolução, nenhuma portaria, absolutamente nada que fale como que um laudo tem que ser feito nesses parâmetros. Mas, se não tiver isso, eu não consigo solicitar. Sim. Então, alguns médicos, quando está um pouco carente alguns termos ou algumas informações, eu peço para que haja uma complementação e alguns médicos atendem e gostam até mesmo, que às vezes eu mando um modelo para que tenha salvo no consultório, como eu também faço a parte de direito médico. Então, eu tento conversar dessa forma, mas outros não gostam. Então, eu respeito quem não gosta, mas aí eu preciso fazer meu trabalho. Sim. Aí eu chego pro cliente e falo, olha, infelizmente, conversei com um profissional, ele não quis alterar e com esse laudo nós não vamos conseguir. Aqui a gente enfrenta o mesmo problema, muitas vezes, quando vai pedir o benefício, né? Porque não basta vir um laudo assim. Muitos médicos dão para a pessoa um atestado que só tem o CID. Uhum. E aí, como é que fica? Você não consegue trabalhar com isso, né? Realmente dificulta. E, assim, não é o trabalho do advogado, é o trabalho perante a justiça. Você só vai conseguir aquele direito se aquilo estiver minimamente em termos para você pedir o benefício, especificando o porquê, onde está o impedimento de longo prazo, enfim. Quando a gente vai para a seara do direito previdenciário, a gente também enfrenta esse tipo de questão. Então, por isso que a gente fala aqui que realmente são duas áreas que elas precisam estar de mãos dadas. Nós não fazemos senão você sozinhas. inviabiliza. Não, inviabiliza. Não conseguimos. Da mesma forma que o paciente não consegue sem um advogado, o médico não vai conseguir sozinho o que o paciente precisa. Ao mesmo tempo, nós não conseguiremos sozinhos sem ter um bom laudo. Realmente um casamento. Não tem como um sobreviver sem o outro. Sim, é uma integração, né? É uma integração. É uma integração de tudo. Então, quer dizer, se a gente tem o direito à saúde, se tem a Constituição que privilegia o direito a tratamento, o princípio da dignidade humana, todo mundo tem que estar falando a mesma língua para a efetiva garantia desse direito. Senão, não vai funcionar, não tem como. E aí, a pessoa que chega que já está agora com o laudo em mãos, qual é o próximo passo antes de partir para um movimento jurídico, antes de qualquer movimento jurídico? O requerimento administrativo. Precisa protocolar um requerimento frente à instituição, a operadora de saúde. Então, tanto via e-mail, WhatsApp, mas fazer realmente um requerimento, esperar aí os dias para essa resposta. Quando chegar a resposta, realmente judicializar, se for contrária ao que o paciente, o beneficiário, realmente esperava. E, infelizmente, a maioria das vezes é contrário. Então, o primeiro passo
Tem um bom laudo agora. Qual é o próximo passo? Administrativo. Preciso levar esse requerimento. Por que eu não posso entrar com a ação direto? Porque eu preciso provar para o juiz que o não já foi falado antes de eu acessar o judiciário. Porque, realmente, se eu tenho a possibilidade de ter um sim ou um não, antes de eu acessar o judiciário, eu preciso ouvir esse sim e esse não. Realmente, olha, foi não. Aí sim eu acesso o judiciário. Então, eu preciso provar para o juiz que ele foi acionado no último caso. Como realmente, de fato, nessa via aqui de baixo, nada deu certo. Esgotadas todas as instâncias exatamente. administrativas. Agora realmente eu preciso ir para quem pode decidir. Então, laudo, requerimento administrativo, negativa. Aí nós temos, então, que judicializar a demanda. Perfeito. E aí, para fechar, doutora Aniele, a gente precisa falar das pessoas que, então, são dependentes do SUS, né? E essa luta tem as suas próprias especificidades. E uma delas é a discussão sobre as terapias ABA. O Estado é obrigado a custear esse tipo de terapia, quando as terapias convencionais não produzem os mesmos resultados? E como é que faz quem está no SUS e não tem como ir para a esfera particular? É o que nós falamos lá no início do podcast. Esse ponto é um ponto que ainda repercute na parte judicial, que é ter que esgotar as tentativas da terapia convencional para depois ir para a ABA. Alguns tribunais, algumas turmas, elas entendem que não é necessário isso, mas, infelizmente, ainda é algo muito mesclado. Quando um beneficiário de um plano de saúde chega com uma demanda de um tratamento terapêutico e o plano não tem uma clínica ou está superlotada a clínica, a certeza que eu passo para ele é uma. SUS, nós não temos essa certeza, porque a depender de com qual julgador caia, a depender de qual câmara, qual turma caia, nós temos posicionamentos diferentes. Então, alguns entendem, e eu estou dentro dessa casta jurídica que entende que não é necessário, é urgente, de início imediato. Como é que eu vou primeiro provar que a convencional não vai dar certo para depois que não deu certo eu entrar com uma aba, com uma terapia aba? Não faz sentido isso. Mas de 10 sessões, 5 eu tenho para um lado, 5 eu tenho para o outro. Infelizmente, nessa seara do SUS, ainda está ainda uma discussão e não tem uma uniformidade, uma padronização em relação ao entendimento. Mas, dentro de uma logística constitucional, se você realmente for assegurar o direito à saúde e um médico que assiste a criança já falar que a convencional não vai adiantar para aquele caso em específico, nós estamos falando de um médico assistente, um médico que está assistindo aquela criança, acompanhando aquela criança, que estudou para isso, fez 6 anos de medicina, mais outros anos de residência. Como é que o Estado vai ser contra esse médico que está prescrevendo algo que é cientificamente comprovado? Então, é uma discussão ainda. E, geralmente, esse médico está no SUS também, né? Quem entra pelo SUS, o médico está pelo SUS. Quer dizer, será que o médico que está no SUS também sofre a pressão dos órgãos governamentais, igual o médico que está no plano de saúde? Sofre. Né? Porque a gente passa a pensar nisso também. Sofre, e eu já ouvi clientes médicos falando que se prescrever tal medicamento que não é de uso, se você colocar uso contínuo de paracetamol, uso contínuo, é chamado pelo hospital, na administração do hospital, falando, que negócio é esse? Você colocou uso contínuo. Não é para colocar uso contínuo dentro do Sistema Único de Saúde. Porque colocou uso contínuo. Então, essa pressão existe em todos os lugares. Tanto no plano de saúde, quanto no Sistema Único de Saúde, infelizmente. Mas a nossa luta continua. A nossa luta continua. Sempre, né? Sempre. Aniele, foi uma conversa muito, muito rica. Eu acho que a gente conseguiu explorar no detalhe muitas dessas dúvidas que o brasileiro tem. Eu quero te agradecer imensamente por isso.
E eu queria que você deixasse aqui, então, uma mensagem para essas famílias que estão cansadas de ouvir um não. Qual é a mensagem que a doutora Aniele deixa para essas famílias que estão cansadas desses muros, dessas barreiras de ouvir tantos nãos na busca por um tratamento terapêutico com dignidade? Persistam. A persistência é a chave do sucesso. Não sucesso financeiro, mas sucesso ético e cultural. Persistam. Porque para nós chegarmos hoje no mundo que estamos, alguém teve que persistir lá atrás. E hoje é uma era de persistência. Então persistam. Não desistam. Persistam, porque a persistência daqui a uns anos gerará frutos lindos. Eu já tive alguns convidados aqui que tratamos sobre questões já do autismo na esfera do previdenciário, e enfim, é o que a gente fala, também é algo novo, né, que a gente também precisa insistir nessa educação do próprio judiciário, elevando, quer dizer, as demandas vão acabar levando a um outro entendimento, muitas vezes. Então, às vezes, é como você bem disse, às vezes um magistrado costumava decidir de tal forma, e aí, após tantas demandas, o entendimento começa a mudar. Porque a nossa persistência faz isso, né? Quase como água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. No jargão popular é esse, mas o papel do advogado também é esse. Quer dizer, não adianta, se a gente fosse se acostumar com cada não de juízes, né? Não teríamos tanta jurisprudência. Então, o papel do advogado é estar sempre aí lutando contra esses nãos e tentando reverter essas situações que buscam principalmente a dignidade da pessoa humana, e isso é sempre o nosso norte, né, principal. Eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo. Nossas portas estão abertas para quando quiser voltar. E para você que está assistindo a esse podcast, eu te convido a subscrever ao canal para receber mais conteúdos como esse. Esse podcast é promovido pela Alves & Alves Advogados Associados, e nós temos o prazer de trazer para você, cidadão, a informação na palma da sua mão, para salvaguarda dos seus direitos e para quando você precisar, você ter a informação de forma correta, uma informação com segurança, para você buscar os seus direitos. Aniele, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. E é um prazer fazer parte desse projeto de medicina legal, que realmente eu estimo muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima.